bem com vocês? Estamos aqui de volta no 25º programa Ciência e Vida. Nós temos a grata oportunidade de ter a Yasmin, estudante de terceiro ano do São João Batista, o Antônio, terceiro ano do São João Batista também, isso? Augusto, perdão, troquei, desculpe. A Esther, que está no terceiro ano também do Polivalente, está no primeiro ano técnico do Sinodal. Segundo ano técnico. E o nosso desafio hoje é falar sobre empreender. O que os jovens, representando aqui, pensam de empreender? Porque eu posso ter um emprego, eu posso passar num concurso, eu posso fazer alguma coisa, mas empreender sempre é uma coisa que é dita como uma alternativa. Como é que vocês pensam disso? O que tu pensa disso, Yasmin? Eu acredito que como a maioria dos jovens, quando a gente fala em empreender, é tu criar um lugar para ti, que tu mesmo vai comandar e tu vai botar ali as tuas coisas, o que tu gosta, o que tu não gosta, e vai ver como o público reage diante dessa situação. Eu acredito que empreender, para mim, seria isso. E tu sente que tu tens vontade, interesse de um dia empreender, ou por enquanto tu quer mais a tranquilidade? Eu sou muito de ter algo certo, sabe? E tu empreender é uma incerteza diante do mundo, porque hoje tu pode estar no auge ali fazendo, sei lá, 7 mil do bruto, 8 mil bruto, e amanhã tu pode estar no máximo com uns 60 ali no teu bolso, e aí como é que tu vive a tua vida ali? Tu tá numa corda que cada um puxa de um lado. O que tu pensa disso, Augusto? Eu acredito que eu não empreenderia, porque a incerteza sempre vai existir, né? Como foi citado anteriormente. Porque o empreendimento vai muito do que o público vai acreditar do teu produto. Então o teu produto vai ter que ser melhor do que de algum outro produto, para te se destacar e tu conseguir ser um bom empreendedor. Então isso vai gerar várias questões. O meu produto, ele é forte o suficiente para eu me candidatar a essa vaga, vamos dizer, dentro de uma cidade, dentro do município, para conseguir ter essa visão de fora? Será que meu produto vai ser capaz de vender? Se meu preço é ideal? Será que minha loja está numa boa localidade? Tem todos esses aspectos, por isso eu acredito que, do meu ponto de vista, o empreendedorismo é muito mais difícil do que um emprego de carteira assinada. Que tu tem o certo todo mês, tu não tem aquela dúvida se o salário vai cair ou não, entendeu? E tu, Esther? Eu concordo, eu também não empreenderia. Eu acho que o empreendedorismo, logicamente, tem as suas vantagens, mas eu vejo como uma grande desvantagem nisso de tu não ter uma certeza, sabe? De hoje tu ganhar uma coisa, amanhã tu ganhar outra, tu nunca tem como ter certeza de como vai ser o amanhã. E eu vejo isso, não me fecha assim, acho meio arriscado. Quem diz que ter emprego é uma certeza de ganhar no fim do mês? E se tu for demitido, o que acontece? Mas daí tu tem um certo seguro-desemprego, tu tem um certo tempo para pensar. Tu ganha 5 mil, tu vai ganhar quanto seguro-desemprego? 600 pila? Não sei nem quanto é que é o seguro-desemprego. Eu também não sei muito bem. Pois é, então mas eu acho que é mais tudo é mais certeza. Tudo é mais certeza. Tudo é mais certeza. Gostei. Mas assim, pra mim o empreender é uma incerteza 80% maior do que tu hoje ir e ser demitido, porque tu empreender tem seus pontos positivos, tu não tem quem mande ti, é tu que comanda, pra pessoa que não gosta de ser mandado, é tu que organiza tuas coisas, que hora eu vou abrir, que hora eu vou fechar, o que fica melhor. Mas tem um ponto negativo que tu depende totalmente das outras pessoas, tu depende de quando vai cair o salário da pessoa, quando a pessoa vai ter dinheiro, ou se o teu produto tá em alta, porque tem tudo isso também. Eu sei disso, mas assim, eu creio que se vocês querem ganhar dinheiro, o salário, ele vai ter um limite. Mas o empreendedor faz o limite. Ele pode ganhar 10 vezes mais do que tu ganharia sendo assalariado. Como é que vocês veem isso aí? Como é que a juventude vê essa questão? Esther? Eu acho que, realmente, o empreendedor pode ter um salário muito maior e, às vezes,
a grande maioria das pessoas empreende com coisas que estão em alta, né? Ninguém vai empreender com uma coisa que, né, não tá aí para jogo. Mas, ainda assim, eu acho que é bem incerto. Eu acho que, apesar de a empresa, hoje tu tá trabalhando e amanhã tu ser demitido, tu tem aquele negócio de procurar outro emprego na área, de ter trabalhado em uma boa empresa. Quando tu é empreendedor, tu não tem nada. Tu trabalha informalmente, tu tem um negócio teu. Se hoje der tudo errado, tu falir, o que tu vai fazer amanhã? Até porque a tua carteira de trabalho não fica assinada que tu teve 12 anos de experiência em vendas. Exatamente. Entende? Acredito eu que, por esse lado, se tu não tiver um bom produto que é atual, que ele tem um bom rendimento, tu pode até ter várias metas. Eu vou vender esse ano 10 mil produtos de R$5, eu vou vender 50 mil. Só que diante dessas metas vai ter várias ocasiões que podem ocorrer. Eu posso ficar doente, eu tenho que fechar. Então eu já tenho toda aquela incerteza, entendeu? Então acredito que o empreendimento vai muito se tu é capaz ou não. Tu tem que ser capaz de entender que tu pode falir a qualquer momento ou que tu pode empreender e voar, entendeu? Tem esses dois. Vou dizer uma expressão que não é minha, ali é assim: emprego é uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Emprego é uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Se vocês pensarem, como a gente conversou no programa anterior, a Esther falou em 50, 60 anos, existe uma coisa assim: como que eu vou me manter empregável daqui a 30 anos, 17, daqui a 40 anos? Então, nota, essa incerteza e quando a gente escolhe uma profissão, estou falando assim daquilo que eu acredito, tá? Eu escolho alguma coisa que vai me permitir ter capacidade de me sustentar a minha família ao longo da minha vida. Não é só os primeiros 2 anos. E essa expressão, ela diz assim, que emprego soluciona o problema de curto prazo. Eu entro no emprego, eu ganho, mas daqui a talvez a 10, 15 anos eu vou ser demitido. E concordo que se tu tiver a carteira assinada, sim, mas se o processo de vendas mudar, tudo aquilo que tu fazia não vale porque o mundo mudou. Estão querendo mais um tipo diferente de profissional. Então, a incerteza, ela continua existindo. E emprego não é garantia de. Assim como vocês falaram, não estou defendendo a ideia, mas eu sou convicto que empreender é a saída, porque em toda essa questão de robotização e tal, cada vez vão haver menos empregos para pessoas, já que os robôs vão tomar conta. Vocês acham que eu estou bloqueando nessa saída do robô, não? Acredito que não, porque com toda essa inteligência artificial que é presente hoje em dia, toda essa atualidade presente, vamos dizer assim, ela impulsiona cada vez mais a gente pensar que o trabalho, igual eu citado no programa anterior, em relação ao celular, em relação à rede social, vai estar cada vez mais presente, vamos dizer. Porque, como tu tinha dito, que vai cada vez diminuir mais o emprego, tu empreender pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Porque daqui a pouco o teu empreendimento, tu faça algo com a tua mão de obra, um robô pode fazer a mesma mão de obra que tu, com um custo de preço menor. Então tem toda essa crítica envolvida, não sei. É isso aí. Está escrito aqui, ó, hoje de manhã eu abri. Lê aqui, a China carece de tantas pessoas para cuidar de milhões de idosos que tomou uma decisão sem precedentes. Ela vai usar robô para cuidar dos idosos, porque a China tem 25% da população idosa e como falta leito, falta pessoas habilitadas, ele vai fazer robô para cuidar de idoso. É uma maluquice, né? Tá, mas está escrito, então, e a China tem feito desenvolvimentos bem disruptivos, né? Então, assim, tu nota que uma questão de... E aí é um espaço para empreender. Claro, eu estou fazendo uma viagem bem longa, mas assim... E essa questão é fundamental. Que tipo de ajuda vocês precisariam, que os estudantes, as pessoas precisariam para pensar que o empreendimento possa ser alguma coisa possível e não tão impossível que nem vocês estão colocando agora? Você vai dizer, não, os 3 foram unânimes e dizem, não quero empreender, não quero me arriscar. Que tipo de ajuda vocês precisariam ter ou gostariam de ter para começar a pensar que pode ser uma alternativa? Eu acho que, quem sabe, conversar com alguém que realmente deu certo, que conseguiu. Porque a gente tem a visão do tava bom, mas aí veio a pandemia e... Ficou ruim. Então eu acho que ter alguém que já
passou por tudo e viu que tá, depois de um tempo dá certo, funciona, vai dar. Então eu acho que o jovem precisa ter essa visão de alguém que deu certo, porque eu acredito que não é só nós três que pensamos que empreender não é uma possibilidade. Eu acredito que tem muitos jovens que pensam também igual a nós, que não é uma certeza. Porque a gente sempre quer o caminho certo, o concreto ali, o que vai dar certo. É que eu acho que a inspiração torna algo muito, muito favorável a nós, principalmente jovens, porque a gente tem que ver o resultado primeiro. A gente sempre tem que ver esse resultado, igual o citado no programa anterior, em relação ao youtuber, vamos dizer assim. Um youtuber, ele tem uma mansão, ele tem um carro, ele tem uma ótima qualidade de vida, só que o que o youtuber passou para conseguir empreender com uma tecnologia digital e ganhar tanto dinheiro? Entendeu? Eu acho que esse é o pensamento. O que ele fez para se tornar? O que tu pode fazer para se tornar? Entende? Eu quero ter uma padaria. Aí tu chega numa padaria e tu vê o que a padaria fez desde o início. Às vezes a padaria tem 60 anos. O que ela passou naqueles primeiros 5 anos? Como era a padaria antigamente? Tudo que eles foram se atualizando para conseguir chegar nesses 60 anos de empresa, entende? Não só o empreendedorismo, né? Todo mundo que for seguir tem a parte ruim e a parte boa, né? Eu tava pensando exatamente nisso que o Augusto falou, porque assim, a gente provavelmente agora vai se empregar em algum lugar, né? Alguma empresa, alguma coisa, mas se a gente parar pra pensar, aquela empresa que a gente tá se empregando agora e tendo a carteira assinada, um dia alguém teve lá atrás que empreender pra gente conseguir chegar agora e ter a carteira assinada, né? Então, assim, eu acho que é muito isso, assim, que nem... Eu não sei no teu caso, mas assim, eu vejo empreendedores novos, entre aspas, no negócio, assim, que deu certo, deu errado, deu certo, deu errado, e eu acho que isso, assim, é uma coisa, é um crescimento, né? Quem sabe lá na frente dá tudo certo, por tempo. E fazer um curso que tu possa ser profissional liberal. Fazer um curso de medicina, um curso veterinário, um curso de psicologia, um curso, sei lá, que te dê a chance de tu ir lá e mesmo ser dono de ti. Não é montar uma empresa. Não estou pensando numa clínica médica, estou pensando eu médico, por exemplo, eu veterinário, eu agrônomo, então eu vendo os meus serviços para quem precisar. Isso passa pela cabeça de vocês como alternativa? É que a alternativa eu acho que vai derivar do que tu consegue enxergar, das possibilidades que tu consegue ver. Tá. Se eu vejo que a minha família inteira trabalha a vida inteira com gado e aquilo gera uma certa renda mensal, que a gente consegue viver com uma boa qualidade de vida, eu acho que aquele empreendimento serve para mim. Agora, se eu olhar meu pai com uma padaria, que ele montou em 1 ano e a padaria faliu, então padaria não é um ramo que se adequa a mim. Porque tem toda aquela globalização que se gera em torno daquilo. Sim. Mas assim, eu vejo também que muitas vezes a gente pensa no empreendedor como alguém que não teve estudo e decidiu empreender para ter o próprio negócio. Mas e se a gente que quer fazer uma faculdade, terminar a faculdade e empreender dentro da área que a gente tem? Porque a gente vai montar o nosso negócio, a gente vai empreender, a gente vai ter a nossa própria empresa. E como eu falei no programa anterior, a gente sempre precisa ter um plano B. Então, se tudo aquilo ali der errado, a gente ainda assim tem pra onde voltar. A gente consegue trabalhar na empresa de uma outra pessoa com a carteira assinada, sabe? A gente consegue ter algum outro tipo de renda sem ficar com medo de, tipo assim, meu Deus, deu tudo errado, e agora? O que eu vou fazer? Ficar sem... No ramo de nutrição, por exemplo, que é o rumo que eu pretendo seguir, tu tem essa ideia de, tipo, tu pode montar uma clínica, tá ali dentro da clínica, mas uma empresa mandou mensagem, precisa de tal coisa para tal hora, precisa de um cardápio, então tu tá ali também, tu tem essas duas formas e querendo ou não é uma forma de empreender, tu tá empreendendo, tu tá abrindo a tua clínica, tu tá ali, então tu tá empreendendo. Isso não te dá tesão, sim, a questão de ter a tua clínica, já que tu é nutricionista, de poder ajudar outras pessoas? Por isso que eu escolhi esse então cargo, tem claro. Um espírito empreendedor aqui, ela tá vendo que não, mas tem. Eu tenho essa ideia de empreender, tu não ter o certo, mas eu como nutricionista eu posso fazer um concurso público e aí eu tenho o certo
porque daí eu tenho um salário ali que eu vou receber. Mas como abrir um empreendedorismo e abrir uma empresa não, uma clínica ali também. Então, tu acha que o correto para ti, né? Seria assim, faça um concurso público para que eu garanta o certo e aí eu começo a empreender para trabalhar aquilo que eu gosto. Isso? Para ir terminar a faculdade, daí tu faz um concurso, tu passa e aí tu abre. Porque daí tu tem aonde tirar aquela verba para colocar ali dentro. Tu tem uma segurança para colocar ali. Mas é o que eu acho. Porque tu não pode abrir algo sem ter a segurança. Por exemplo, hoje, eu abri, eu investi 6 mil e pouco, mas daí eu não tenho dinheiro para pagar depois, e aí eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar as contas de casa, e vai virando aquela bola de neve, e tu não consegue mais voltar atrás, porque já tá criado aquilo. Então, eu acredito que ter uma segurança vale mais a pena. Exatamente, porque o negócio em si, empreendimento, vai depender do ramo que tu quer seguir, mas a maioria das vezes ele gera um capital pequeno inicialmente e um custo muito grande para abrir. Então tu vai ter que sempre pensar numa balança. Pô, se eu gastar 80 mil reais para construir meu negócio e eu começar a ganhar 1.500 reais por mês, eu não vou conseguir manter ele. Então eu tenho que pensar que eu tenho que ter 80 mil reais para abrir e mais uns 50 mil reais como uma segurança que se eu precisar fechar eu tenho aquele dinheiro para conseguir fazer alguma outra coisa, sabe? Então ter um certo plano para te seguir, para te conseguir empreender de forma correta, sem abrir, como muitos abrem, um negócio e fale logo depois. Tu tem que ter essa cabeça de pensar, eu tenho que seguir certas etapas. Aí cheguei na última etapa, eu tenho valor, eu tenho toda a ideia que eu quero construir uma empresa, eu sei que eu vou gastar tanto de aluguel, tanto de construção, para te conseguir montar teu negócio. Esther, pelo que eu vejo no Sinodal, tem muito de apoio ao empreendedorismo, pelo que eu sei. É assim, uma coisa, eu fiz o Sinodal de São Leopoldo há muito tempo atrás, né? Mas imagino que tenha alguma certa semelhança. Como é que tu vê a escola falando sobre o empreendedorismo? Eu fiz o curso técnico e eu tive uma cadeira sobre empreendedorismo. Eles ensinaram a gente, todos os nomes de empreendedor, assim, que tipo de empreendedor tu é. Tu é um empreendedor por necessidade, entendeu? Tu é um empreendedor, sei lá, porque tu quis. Eles foram ensinando esses padrões, assim, e na verdade até certamente influenciando a gente A querer ser. A querer ser. Porque é uma coisa legal, sabe? Não é assim, nunca vou ser, porque não, isso aí, né? Então vocês veem assim, a palavra que surgiu uma vez, quando a gente está falando sobre carreira, é a questão de incerteza, de insegurança, e agora volta essa questão. Então, fazendo um parênteses antes de falar em empreendedorismo, o grande motivo do não querer nem pensar, às vezes, nem evoluir um pouquinho, é essa questão da segurança. Com Tu não certeza. tá seguro no que tu tá fazendo. E vocês disseram uma coisa da pandemia. A pandemia deixou vocês com uma sensação de que, poxa, se acontecer de novo uma outra pandemia, isso parece que fechou muito forte com vocês, ficou muito forte a questão. Se der uma da pandemia, meu salão fecha, minha loja fecha, isso... Foi um bom exemplo que tu citou agora da pandemia, porque a minha mãe tinha o ramo de alimentação, né? Em casa, nossa casa. A minha mãe montou como se fosse um restaurante, só que a gente fazia delivery. E foi bem na época da pandemia que a gente estava tocando e a gente tinha um bom lucro por mês, sabe? Não tinha aquele gasto exorbitante e tinha um bom lucro no final do mês. E aí veio a pandemia e aí toda aquela parte de lucro começou a decair. E aí tu vê que cada vez mais tem que diminuir o valor do produto, tu comprar um produto de boa qualidade, tu diminui um pouco a qualidade para conseguir manter o preço para o consumidor não reclamar. Então, a pandemia gerou um caos financeiro nos empreendedores e a maioria faliu por causa disso, eu acredito. Porque o consumidor reclamava do preço, aí muitos param de comprar, a qualidade do produto baixa para o preço não aumentar. Então, são diversos fatores que eu acho que faz que hoje em dia ninguém queira, não é ninguém, né? Uma boa porcentagem não queira empreender. Mesmo vocês que tiveram experiências, as experiências foram experiências ruins. Vocês tiveram uma loja, teve a tua mãe, teve teu salão. Não diria que experiências ruins. Mas que geram uma perda financeira com certeza. E deu aquela sensação de, opa, vamos fugir daqui. Do mesmo exemplo que ele deu, a
gente tinha um salão bem grande, assim, e a gente ganhava uma renda muito boa, assim, a gente se mantinha, tinha uma vida muito boa. E depois que ocorreu a pandemia, a gente faliu, então a gente teve que voltar, tipo, regredir, zero a zero, entendeu? Voltar zero a pro zero, zero. assim, sabe? Pegar uma sala menor, sabe? Cobrar um pouco menos, ter aquela... Até porque com vocês num salão, tá todo mundo em casa, todo mundo E tipo assim, ó, que nem o salão é contato direto, né? Tipo, tá tocando na pessoa. Então foi uma coisa assim, não tinha nem o que fazer, não tinha como. não tinha pra onde fugir, né? Não, e alimentação também, né? Tu não podia ir, mesmo que fosse delivery ainda teve a chance de poder, mas a questão do dinheiro. Não, e muitos ficavam assim, como é tá na pandemia, eu não sei como é que é feita a comida. Aí tem toda essa questão, higiene. Então a maioria ficou com o pé atrás e deixou de comprar por isso, entende? Até porque tava em casa, daí tinha tempo de fazer a comida, porque tu não tinha pra onde sair, tu não tinha pra onde ir, então tu tinha, que nem a unha. Ah, vou aprender a fazer unha, porque eu tenho que fazer alguma coisa dentro de casa. Acaba que essas coisas acabam se tornando supérfluas quando tem um fechamento, assim, que nem o lockdown que teve, acaba que isso se torna uma coisa supérflua. Porque, tipo assim, ó, que nem com comida, é um gasto desnecessário que tu vai tá tendo. Se tu pode fazer ali um arroz, um feijão, que nem cabelo e unha, pra que tu vai fazer se tu não vai sair, tu não vai a lugar nenhum? É supérfluo, tu não tem necessidade de fazer aquilo ali no momento, sabe? Então, isso afetou fortemente, assim. Tá. Vamos fazer um cenário. Vocês estão trabalhando dentro da empresa, né? E a empresa também, ela tem que vender para poder ganhar dinheiro para poder pagar toda a operação, e o sócio que está aqui atrás tem que ter lucro, tá? Essa empresa também tem que pensar no futuro dela. Então, vocês mesmo estando dentro da organização, vocês vão acabar sendo, entre aspas, convidados a pensar no futuro. Ou seja, tem que fazer esse produto, porque senão ele não vai vender, se não fizer desse jeito e tal. E às vezes até pensar, quando vocês começarem a ter cargos mais graduados, altos, sim, vocês vão participar da definição das estratégias de futuro. E aí, quando eu penso naquilo que tu disseste, né, que eu tenho que ter uma visão de futuro, eu tenho que ter uma visão do que eu vou querer ser, vocês chegam a pensar assim, fechar os olhos e pensar, bom, daqui a 50 anos eu quero ter isso, eu quero estar fazendo aquilo. Porque se eu pensar daqui a 50 anos e pensar assim, eu quero estar morando nos Estados Unidos, eu quero estar com a vida ganha, que eu já participei com isso aqui, tem colegas assim, pessoas que eu trabalho que dizem assim, eu tenho 22, com 30 anos eu não quero mais trabalhar. Não, eu acredito que então, assim, esse sonho de futuro talvez não mudasse ou ajudasse a pensar nessa visão de empreendedorismo. Eu acredito que pelo que eu vejo pelos meus pais e pela minha família, essa parte de não querer trabalhar é algo muito além. Porque se tu parar de trabalhar, tu vai ficar uma pessoa perdida, até porque aquela tua rotina que tu tem diariamente, tu vai perder. Aí vem toda aquela parte de sedentarismo, tudo vai relacionando várias causas que eu acredito que seja ruim. Mas essa meta de vida citada agora, eu acredito que todo mundo deve ter, para te conseguir ter um objetivo e batalhar para aquilo. Porque se eu não tenho um objetivo de vida e eu não tenho uma meta, como é que eu vou atingir aquilo que eu quero? Então, para daqui 30 anos eu quero ter uma casa com 2 andares na cidade tal, uma linda família, ser bem sucedido. Então, acredito que isso todo mundo já deve ter em seu pensamento. Claro, muitos ainda com a falta de maturidade, eu acho, ou para a falta de influência, que os pais não pensam também nesse futuro, os pais estão com esse nem aí, então acredito que gera isso. Porque vai todo mundo vivendo o hoje, o que tá cômodo hoje, mas ninguém pensa lá na frente. Eu não vejo assim, tipo, parar de trabalhar, com 30 anos eu não quero mais trabalhar, mas eu acho que eu vejo muito pelo lado assim, ó, hoje em dia a gente não é casado, a gente não tem filhos, a gente não tem um lar. Então, assim, se a gente tiver que passar muitas horas do nosso dia trabalhando e ocupar muito do nosso tempo nisso, tá tudo bem, porque a gente não tem uma responsabilidade com outra pessoa, com nada além. Só que lá na frente, quando a gente já tiver com os nossos 30 e poucos anos, a gente vai ter nossos filhos, nossa família. Então, a gente não vai querer passar mais da metade do nosso dia trabalhando, a gente vai querer ter tempo pra ficar com eles. Por isso que eu digo que a gente, tipo, começa de baixo e vai batalhando até conseguir chegar num nível melhor para poder ter essa certa comodidade. Vale mais a pena se esforçar agora, que a gente não tem essa
essa grade do que futuramente tu viver trabalhando e mal ver teus... Tem um livro que talvez você tenha escutado, Pai Rico, Pai Pobre. Já escutaram falar sobre ele? Sim. Já leram? Não. A juventude hoje ela não lê, tá? Ela passa a ler o título e depois acha que leu. Então esse é um livro que eu acho que não é uma leitura, ele é uma lição de vida. E ele diz assim, o pai pobre, ele pensa que se ele tiver algum bem, ele é rico. Então ele compra um monte de coisas, ele se enche de patrimônio. E o pai rico pensa que, o pai pobre também pensa que se ele estudar e for muito bem, o melhor aluno, ele vai sempre ter um emprego. O pai rico pensa o contrário, ele pensa assim, não, ele pensa que a questão é, seja, eu tenho que comprar coisas, eu tenho que fazer coisas que gerem mais dinheiro. Investir, né? Investir. E assim, o empreendimento, claro, se ele não falir, ele vai te gerar renda até depois da tua morte. Uma empresa, teoricamente, continua, tu morre, te aposenta e ela segue operando. Já o emprego não, o emprego tem essa visão de que ele já tem, e ele tem um limite. Tá, tu pode, eu vou escolher ser médico, talvez tenha um limite maior, eu vou querer ser nutricionista, talvez tenha um limite menor. Então, tu te adequa àquele padrão de nível de remuneração. Essa parte do empreendedorismo... Como é que vocês julgam isso aí? Eu vejo como uma parte positiva, com certeza, porque se eu tiver uma empresa aos meus 40 anos, que eu tenha 15 funcionários, eu sei que os 15 funcionários podem gerar uma renda mensal para mim X, um capital X, que a empresa não vai falir e ela está cada vez se desenvolvendo mais, eu sei que eu posso continuar não trabalhando, tocando minha empresa, até eu poder criar outra a filial, vamos dizer assim, e isso vai cada vez se desenvolvendo mais e eu sei que eu vou poder parar de trabalhar, não para, né? Porque não vai para, estar sempre, não para. Porque vai estar sempre em contato com a empresa. Vai criar outro negócio, vai fazer outra coisa, mas tu não vai tu vai parar de sempre trabalhar. empreender cada vez mais. Só não. que eu acredito que por essa parte do empreendedorismo te dar esse certo lucro, muitos acreditam que se eu criar qualquer coisa empreender, eu vou tocar para o resto da vida. Não, acho que o empreendedorismo tem que ter muitos pensamentos e muitas críticas em relação ao se vai dar certo ou não. Já que empreendedorismo é uma coisa presente e na minha visão, assim, eu vejo que cada vez existem menos empregos disponíveis, porque os robôs estão aí, a automatização está aí. Então, eu trabalhei numa empresa que quando eu comecei tinha 3.000 funcionários, hoje tem 400. E tem máquinas automáticas que fazem muitas mil vezes mais do que se fazia na época com mão de obra humana. Então, a tendência é que haja uma repercussão. Que tipo de sugestão vocês dariam, né, já que nós temos apenas 2 minutos ainda de programa, para que vocês pudessem entender melhor o que é o empreendedorismo? O que vocês gostariam de receber, de ter? Eu acredito que o próprio empreendedor agir com essa sabedoria as críticas que nós temos, no caso, as dúvidas, as críticas, porque... O próprio empreendedor talvez dar uma palestra, conversar com vocês. Com certeza, porque a gente tem muitas críticas que para nós pode ser que esteja certo, mas que o empreendedor com uma certa palavra, uma certa conversa, ele pode mostrar, não é assim. Tá. Porque a nossa crítica da insegurança, muitas vezes o empreendedor vai responder, não é inseguro. É que se tu tem uma certa sabedoria do que tu está fazendo, nunca vai se tornar inseguro. Eu sei, o que eu estou fazendo está certo e vai dar certo. Que a insegurança faz parte não só do empreendedor, mas também do emprego. Trazer talvez essa palestra para dentro do ambiente escolar, porque é onde a gente mais convive, a gente está ali dentro, é onde a gente aprende e abre a nossa cabeça para escutar palavras e informações de fora. Então eu acho que trazer isso para dentro da escola ajudaria nós que estamos saindo, mas as pessoas que estão chegando ali no primeiro, no segundo, que estão começando a formar a cabeça de o que eu vou fazer quando eu sair da escola. Então eu acho que isso trazer para lá. E tu, Esther, o que tu faria diferente? Eu acho que além de tudo isso que eles falaram, o jovem também tem que manter a mente um pouco mais aberta em relação a isso, sabe? Porque que nem a gente chegou aqui firme de que a gente não empreenderia. E com o passar da conversa, a gente, foi abrindo um pouco mais a cabeça, falando, não, mas tem esse lado. Dá pra pensar um pedacinho. Repensar, sabe? Eu acho que a gente tem que ter a mente mais aberta, aceitar as sugestões, ver todos os lados, sabe? Conferir os pontos ali, o que seria benéfico pra ti ou não.
Uma simples conversa pode mudar, então por isso trazer isso para dentro da escola, trazer essas conversas. Em Montenegro existe um grupo das mulheres empreendedoras. Eu conversei com duas no programa anterior, nos programas alguns anteriores, e elas são maravilhosas. Vale a pena conversar com elas, assim, Eu fui e numa até se palestra dela associar. Elas são muito, muito cabeça. Então acho que assim, elas são mulheres e tal, mas assim, eu acho que elas dando uma palestra para uma escola é show de bola. As guriazinhas são fantásticas. É bem legal mesmo. Então, assim, acho que existem também outras coisas que poderiam fazer que vocês, de novo, buscassem isso. Eu acho que gostei, assim, porque eu sou adepto do empreendedorismo. Tá? Eu trabalhei a minha vida e há uns 15 anos eu parei e me tornei consultor. Mesma coisa. Como é que eu vou ganhar a vida? Uma hora eu tinha um contra-cheque, depois não tem mais nada. E vai e vem, sobe e desce e tal, mas assim, é uma coisa que dá um dinamismo, para mim, fundamental. Mas eu queria agradecer vocês pelos 2 programas, tá? E fico à disposição para poder qualquer coisa. Muito obrigado e até a próxima.